Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos colocar de pé, levar nosso pensamento ao Senhor, fazer uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, Papai, é que neste momento, meu Deus, nós estamos levando, Senhor, nossos pensamentos até a Ti, Senhor, nosso louvor, nosso agradecimento, Pai. Pai, que também que o Senhor venha abençoar, Senhor, os ofertantes, os dizimistas, Pai, que o Senhor venha multiplicar a cada dia, Senhor. Papai, nós também te apresentamos, Senhor, o mensageiro desta noite, meu Deus. Pai, que o Senhor venha usar, Senhor. Pai, vem colocar, Senhor, a sua presença aqui neste lugar, meu Pai. Pai, usa tremendamente, meu Pai. Pai, nós pedimos para Ti, Senhor, que o Senhor faz algo diferente nesta noite, meu Pai. Nós vamos buscar algo, Senhor, da Tua parte, meu Deus. E eu tenho certeza, Pai, eu tenho fé, Senhor, que nós não vamos sair da mesma maneira que nós entramos, Pai. Quando nós coloquemos a ponta do pé neste lugar, Senhor, nós já sentimos a Tua presença, Pai. Pai, coloca, Senhor, o Teu Espírito neste lugar, Senhor. Pai, eu te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Aproveitando os irmãos de pé, vamos ler o versículo do tema da campanha, Isaías, capítulo 41, versículo de número 13. Isaías 41, versículo 13, vou estar lendo. Diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Amém? Podei vos assentar. Quero eu, nesta noite, em rápidas palavras, louvar a Deus pela oportunidade a qual Ele me concede. Eu estou muito feliz mesmo. Os irmãos não podem contemplar a felicidade que eu estou de estar aqui nesta noite. Há algum tempo eu não vinha a esta casa para adorar a Deus juntamente com os irmãos, mas Deus sabe todas as coisas. E nesta noite, prove o Senhor nos conceder esta oportunidade, sabendo o Senhor da nossa pequena capacidade. Somos bem pequenos, estamos iniciando na fé, diante de tantos homens aqui em cima e aí embaixo, com vasta sabedoria na palavra. O Senhor nos encarrega de trazer uma palavra dos céus ao coração da igreja. Louvo a Deus pela vida do pastor Júnior, homem de Deus, homem que eu amo, de muito tempo, de longas as datas. Deus abençoa ricamente o pastor Júnior, seu ministério, a igreja a qual está aos cuidados do Senhor, a cada um dos obreiros que aqui está, meus amigos, conhecidos. Que Deus possa abençoar ricamente os irmãos. Não vou citar nome, porque senão vou ter que falar o nome do presbítero Wellington, o presbítero Osta. Eu tenho que falar o nome de todo mundo. Mas nesta noite, eu louvo a Deus, eu engrandeço e exalto o seu nome por uma pessoa em particular. Pela vida da minha irmã biológica, a irmã Neide. Para quem não sabia, de repente, a irmã Neide é minha irmã, e eu tenho ela como minha mãe na fé. Essa irmã, quando ninguém acreditava, quando para muitos já não tinha mais jeito, ela e a minha mãe acreditavam e intercedia a Deus em oração pelo meu ministério, pela promessa de Deus na minha vida. Se hoje eu estou aqui, pelas misericórdias do Senhor, tem uma grande, enorme porcentagem das orações da irmã Neide. A Bíblia diz que em uma época em Israel, faltou ferreiro no exército de Israel. Faltando ferreiro no exército, não tinha como fazer armas. Tinha um exército, mas não tinha quem fazia armas. Se houvesse guerra, não tinha como lutar. Às vezes, falta ferreiro para nos sustentar de pé, porque o ferreiro não aparece na batalha, mas ele está preparando as armas para que nós possamos batalhar.
Eu tenho a irmã Neide como uma guerreira, a qual preparou por muitas vezes as armas, para que nessa noite Deus pudesse me conceder esta oportunidade de estar aqui com os irmãos. Deus abençoe a sua vida, viu, minha filha? Eu te amo de coração. Santiele, minha sobrinha, Renan, Deus abençoe. Está faltando mais alguns aí da minha família biológica, mas que Deus possa abençoar ricamente. Meus irmãos, sem perca de tempo, estou feliz e alegre com esta responsabilidade de trazer ou transmitir dos céus uma palavra ao coração da igreja. Quando eu estava olhando para este tema, eu buscava uma palavra, buscava algo de Deus para que pudesse transmitir para a igreja. E quando eu olho para este versículo escolhido, versículo maravilhoso, versículo muito lindo, eu comecei a meditar e a ver, será que nós, servos do Deus Altíssimo, entendemos a verdade por trás deste versículo? O versículo está dizendo: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Imagina você ouvindo de Deus estas palavras. Eu estava meditando e pensando e cheguei a uma conclusão: se eu ouvisse de Deus estas palavras diretamente dele, eu iria me assentar e dizer: pronto, a batalha está vencida, agora eu vou esperar apenas cumprir a promessa de Deus, porque este versículo é uma promessa de Deus para o seu povo, quando estava voltando do cativeiro. Mas quando nós olhamos para este versículo e para a promessa de Deus, nós começamos a entender que não é bem como nós, ou como a nossa mente humana entende. Porque nos nossos dias em que estamos vivendo, há uma grande frustração no meio do povo de Deus, por de repente não entender, por não compreender aquilo que Deus passa ao nosso coração. Nós, com a nossa mente humana, queremos interpretar, entender o falar de Deus. Deus deixa bem claro que Ele te ajuda. Eu comecei a imaginar um homem em um sol escaldante, de repente 1h da tarde, carregando um caminhão de areia. Aí eu pensei, se eu falasse para aquele homem que iria lhe ajudar, será que ele iria esperar debaixo da sombra que eu carregasse aquele caminhão para ele? Não. Se eu levasse um copo de água para aquele homem, eu estaria ajudando. Eu não iria fazer o que ele estava fazendo, mas eu iria estar ajudando a ele. De repente nós ouvimos de Deus que Ele está conosco, que Ele nos tomou pelas mãos e Ele nos ajuda. E nós queremos cruzar os braços e esperar a promessa chegar. Mas não é bem desta maneira. Então nesta montagem, neste sentido, nesta introdução a qual eu estou levando os irmãos, eu quero ler um texto a qual o Senhor colocou no meu coração, e você pode ficar assentado. Irei ler 3 versículos, e através deste versículo eu tenho toda e plena convicção que Deus tem uma palavra ao seu coração. Tem alguém nesta noite aqui que tem promessa de Deus? Aleluia, não é só eu. Temos uma promessa em comum. Deus disse que tem casa preparada para todos, e que a qualquer momento Ele vem nos buscar, e nós aguardamos esta promessa, e nós estamos em uma caminhada rumo a esta promessa. Quero ler um texto, apenas um versículo, no capítulo 13 do livro do Êxodo. Eu vou ler 3 versículos apenas, em capítulos distintos, e para que os irmãos possam entender aquilo que Deus tem para nós nesta noite. O versículo de número 17 do capítulo 13 do livro do Êxodo diz assim que: e aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, e vendo a guerra, torne ao Egito. Deus está tirando este povo rumo a uma promessa. No capítulo 14, versículo 2 diz: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampe diante de Piairote, entre Migdol, diante de Baal Zefon.
no capítulo 15, o versículo de número 27, diz assim: Então vieram a Elim, e ali havia 12 fontes de água, junto das águas. Este povo, nós podemos perceber no texto a qual eu li, que eles estão saindo do Egito. Deus ouviu o clamor do seu povo, e agora com mão forte, ele tira o povo do Egito, e começa uma trajetória para este povo. Trajetória esta, rumo a uma promessa. Promessa essa que perdurava há muitos anos, há mais de 400 anos, há mais de 700 anos, porque promessa esta que fora feita a Abraão, quando Deus constituiu o seu povo, quando tirou Abraão de Ur dos Caldeus. Deus disse a Abraão que lhe daria à sua geração uma terra que mana leite e mel. Deus renovou essa promessa na vida de Isaac. Deus renovou esta promessa na vida de Jacó. Deus renovou esta promessa na vida de Moisés. Agora nós vamos contemplar, nós vamos caminhar com este povo rumo a esta promessa. Oh glória, que maravilha! Deus com mão forte tira o povo do Egito. Este povo começa a caminhar rumo à promessa de Deus. Mas algo me chama a atenção, porque quando este povo começa a caminhar, há dois caminhos longo. Se fosse eu, tenho toda certeza que se fosse você também, escolheria o caminho mais perto, porque para nós, para a nossa mente, para o nosso olhar humano, o caminho mais perto nos agrada, há menos dificuldade, nós chega mais rápido à promessa. Mas o texto a qual eu li diz que Deus, o próprio Deus, escolheu o caminho mais longo. Deus não escolheu o caminho mais perto, que passava pela terra dos filisteus. Não, Deus escolheu o caminho mais longo. De repente, tem pessoas nesta noite que ainda não entendeu, que ainda não compreendeu, e tem perguntado a Deus: por que ainda não aconteceu? Por que eu ainda não recebi? Por que o Senhor ainda não salvou a minha família? Por que eu ainda não fui curado? Calma, Deus sabe o caminho a qual vai te guiar. Ele sabe por onde te levar. Deus escolheu o caminho mais longe, mas me alegra o coração, porque Deus leva o seu povo pelo caminho mais longo, mas Ele não é irresponsável de colocar o povo só na caminhada, não, não. Deus, Ele vai à frente do seu povo, de dia em uma coluna de nuvem, para tampar o sol escaldante do deserto, para tampar as feras que vinha contra o seu povo. De repente você tem indagado a Deus, de repente você tem perguntado a Deus: por que ainda não aconteceu? De repente você tem feito até aquela oração que o salmista fez: até quando, Senhor? Mas nesta noite eu tenho toda e plena convicção de que o Senhor me trouxe aqui para te dizer: calma, Ele está na frente. A caminhada é longa, mas você não está só. A caminhada é longa, mas Ele está te guiando. Ele está na direção. Ele sabe o propósito. Ele sabe o porquê está te levando por este caminho. Aí alguém diz: mas a noite que é o perigo, a noite tem as feras do deserto. Mas à noite o Senhor ia numa coluna de fogo para espantar as feras do deserto, para iluminar o caminho para o seu povo. E este povo agora está caminhando rumo à promessa. Não é de repente como o povo queria. De repente a sua caminhada não está como você queria. De repente você até indaga a Deus: o Senhor diz que está comigo, que pegou na minha mão, que me ajuda, mas eu não estou entendendo. Mas o Senhor está dizendo: calma, eu tracei a caminhada, o caminho foi eu que tracei, apenas caminha, acalma o teu coração e caminha. Deus leva o povo pelo caminho mais longo, e Deus leva o povo pelo beco sem saída. É desse jeito, é dessa maneira, na nossa trajetória, na nossa caminhada rumo à promessa de Deus. Às vezes nós nos deparamos
com um beco sem saída. E como é o beco sem saída? É quando o médico não resolve mais, é quando o médico chama a família e fala: leva para casa, está desenganado. É quando a medicina não dá mais jeito, é quando o advogado chama e fala: não tem mais condição, não vou mais ficar nesta causa, é causa perdida. É quando as nossas forças, é quando o nosso conhecimento, é quando a nossa sabedoria não pode mais resolver. Alguém, eu tenho toda a certeza que nesta noite pode estar passando por piairote, nesta noite pode estar enfrentando, nesta noite pode estar de frente com um beco sem saída e tem perguntado ao Senhor: e agora, Senhor, o que vai ser de mim? E agora, Senhor, como eu vou continuar a caminhada? Acalma o teu coração. O beco sem saída está no propósito de Deus, é para que você saiba que Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o dono da circunstância. Esta situação que de repente você está passando é apenas o cenário que Deus está preparando para o milagre chegar. Quando o homem traz a solução, não é milagre, mas quando o homem abandona a causa, aí vem Deus caminhando sobre as águas, dizendo: eu entro agora na caminhada. Oh, glória! Eu não sei o que tem te causado aflição, eu não sei o que o médico tem falado a você, não me importa há quanto tempo você está enfrentando esta enfermidade, mas o médico dos médicos está aqui e ele tem contemplado a sua caminhada. Se você crê, levanta a sua mão. Ele vai resolver o teu problema. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Beco sem saída faz parte da trajetória dos escolhidos de Deus. É Deus é quem leva, é Deus é quem coloca de frente com a situação. Aí alguém pensa: então acabou. O beco sem saída, de lá ele não sai, de lá ele morre. Mas muito me alegra o coração, porque quando os escolhidos de Deus estão em um beco sem saída, Deus, em Apocalipse capítulo de número 3, versículo 8, diz assim: eis que diante de ti pus uma porta aberta. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Às vezes alguém olha e fala: acabou, é fim da caminhada, acabou para aquele, acabou para aquela. Mas Deus está dizendo: eu ponho uma porta aberta. E a porta que Deus põe aberta, o inimigo não passa, o homem não fecha. A porta que Deus põe aberta é para o seu povo atravessar. Deus põe um caminho no meio do mar. Quando o inimigo pensa que vai alcançar os escolhidos de Deus, Deus abre o mar vermelho. O povo passa em terra seca, nem a canela molha, nem o pé suja de barro. E quando o inimigo entra na porta que Deus põe aberta, Deus diz: aqui não, aqui é para o meu servo, aqui é para a minha serva, aqui eu faço agarrar as rodas do carro, aqui eu fecho o mar e ponho um fim na perseguição, aqui eu ponho um fim naquele que tem perseguido, aqui eu tiro o inimigo desta caminhada. O povo de Deus atravessa rumo à promessa. E quando chega do outro lado, o povo caminha um pouco mais, e eles chegam em um lugar chamado Mara. Mara significa amargo. Na caminhada do povo de Deus, tem que passar por Mara. Mara não é lugar de sorriso, não. E eu quero aqui até abrir um parênteses, porque nós
servos de Deus, temos na mente e pensamos e até criticamos quando nós vê o irmão cabisbaixo, triste, às vezes angustiado. Alguém aponta o dedo e diz: está em pecado. Mas não sabe você que de repente esse irmão está passando por Mara. Mara é lugar de amargor, é lugar de perca. Em Mara não tem sorriso, em Mara tem choro, tem tristeza. Em Mara você consegue indagar a Deus e perguntar: por que levou tão cedo? Por que tirou da minha família a base? Por que o Senhor levou tão novo? Por que eu perdi? Por que, Senhor? Mas há uma grande diferença em Mara dos escolhidos para o ímpio. Porque o inimigo em Mara, ele vai no ouvido do ímpio e começa a falar: que vidinha sem graça, tira essa sua vida, se joga da ponte, acaba com esse sofrimento. Mas no ouvido do escolhido de Deus, o Espírito Santo vai e começa a sussurrar: ei, hoje tem culto da vitória, vai lá que eu quero falar contigo. Essa caminhada não vai te matar. Eu sei todo o propósito, eu sei de tudo. Às vezes você perdeu e acha que perdeu, não. Foi Deus quem tirou, Ele sabe trabalhar. Aqui muitos me conhecem, pastor Júnior de muito tempo. Eu aceitei a Jesus muito novo, com 9 anos de idade. Fui o primeiro da minha família. Eu vou contar rapidamente. Em uma fazenda, o meu pai então aceitou, e daí a minha família foi aceitando a Jesus. Hoje a minha família é bem grande, e quase todos servem ao Senhor. E eu passei por muitos anos na igreja. Nós se mudou para Aragaça, fui congregar junto com o pastor Júnior, e quando eu estava com 17 anos de idade, eu me afastei dos caminhos do Senhor. Eu não entendi o propósito, a dificuldade da caminhada, e eu me afastei. E por mais de 20 anos, eu não ia numa igreja nem para visitar. Eu não conseguia entrar dentro de uma igreja. Parece que aquilo que Deus havia falado não era verdade, porque eu não conseguia nem mesmo visitar. Minha mãe, minha irmã, orava, clamava ao Senhor. E um dia, Deus começou a trabalhar e me fez passar por Mara. Comecei a perder tudo. Tinha um bom emprego, perdi o bom emprego. Tinha família, perdi a família. Nunca tinha saído de perto da minha mãe, do meu pai, da minha família biológica. Saí de perto de todo mundo. Estava sozinho, distante. Quando de repente chegou a notícia: o teu pai faleceu em um acidente. Eu ainda achei no direito de indagar a Deus, porque ele era crente, não disse que crente tem todo cuidado, por que aconteceu isso com meu pai? Mas o Espírito Santo de Deus hoje me faz entender, porque através daquele dia, o Senhor me trouxe para perto da minha mãe. E um dia eu me arrumei para ir para uma festa, e quando eu saí de casa, eu cheguei no meio do caminho, eu falei: não, hoje eu vou na igreja. E eu fui na igreja que a minha mãe congrega, e quando eu entrei na porta, a minha mãe e os meus filhos que ali estavam não acreditaram, e eles estavam cantando o hino, e quando eles louvavam aquele hino, eu comecei a chorar, e o Espírito Santo de Deus começou a me mostrar: às vezes é necessário passar por Mara, para transformar a nossa mente, o nosso caráter. Aí então eu entendi porque Deus levou o meu pai para a glória. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu estou na caminhada novamente. Às vezes é necessário passar por Mara. Às vezes você tem perdido. Às vezes você acha: por que, Senhor? Pergunta a Ele: por que tirou? Por que não dá certo? É livramento do Senhor. É o Senhor te dizendo: a caminhada é minha, eu estou na frente, eu sei como te guiar. Aleluia, oh glória. Acalma o teu coração. Acalma o teu coração. A caminhada é árdua, é. A caminhada é dolorosa, é. Filhos do Senhor, há uma promessa. Às vezes você tem chorado tanto,
Mas o Senhor me dá autoridade para te dizer nesta noite: muito das tuas lágrimas não tem nem mesmo caído ao chão, porque há um anjo do Senhor colhendo e transformando-as em ouro para colocar na tua coroa. Arabás, Oremai, Limiai de Candarace, Aragamai, Oremandoroflas, Eremai. Aleluia. E este povo continua rumo à promessa. Em Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número 2, diz que Deus revela ao povo porque levou eles pelo deserto. Deus diz que levou pelo deserto para humilhar o povo, provar o povo, e que para no deserto o povo revelasse a Deus o seu coração. Sabe por quê? Porque quando a dispensa está no nosso corpo, quando tudo vai bem, é fácil dizer: eu adoro a Deus, glória a Deus e aleluia, é fácil. Mas Deus está falando: eu quero ver o seu glória, o seu aleluia. É no deserto. É no deserto que você revela o coração que está dentro de você. É no deserto que você mostra para Deus a verdade, se você é ou se não é, se você o adora, se você o serve. Deus leva o povo pelo deserto. Mas o versículo de número 27 do capítulo 15 diz que então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água, 70 palmeiras, e eles se acamparam junto das águas. Elim não é o final da caminhada. Elim não é a promessa é a terra prometida. Elim apenas é um lugar de provisão de Deus. Depois de passar por um longo caminho, por um beco sem saída, por Mara, depois de enfrentar um deserto, eles chegam a Elim. E eu fui pesquisar o significado do nome Elim. Elim é um nome hebraico e ele tem 3 significados. Um dos significados de Elim é lugar de descanso. Ei, nós estamos nesta caminhada, ainda não chegamos na promessa, mas Deus tem preparado lugar de descanso. Hoje Ele te trouxe aqui para te dizer: eis um lugar de descanso. Aqui é para você lançar a sua ansiedade, a sua dor. Aqui é lugar de descanso. Ele não te trouxe aqui por acaso. Não tem coincidência. Talvez tenha até alguém pensando: eu preparei, eu marquei que eu iria estar aqui hoje. Não. Antes, muito antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Deus já tinha marcado este encontro com você nesta noite, para que você pudesse descansar no Senhor, para que você pudesse ter um alívio desta luta, desta angústia, desta tristeza. Ele tem sondado o teu coração. Descansa no Senhor. E significa árvore que se inclina. Quando fala de inclinar, fala de reverenciar. Quando fala de reverenciar, fala de adorar, de exaltar. O Senhor te trouxe aqui porque aqui é um lugar de descanso, e Ele te trouxe para que você possa adorar. Levanta sua mão por 10 segundos. Aleluia. Você está na casa do Senhor. Você tem liberdade para o adorar. Adora Ele nesta noite. O inimigo tem feito de tudo para te parar. O inimigo tem feito de tudo para te destruir. Mas o Senhor te traz aqui nesta noite, na sua casa, para que você possa descansar. Adore a Ele nesta noite. Aramai, deremandoroflas. Aramai.
Elim tem um terceiro significado. Elim significa terebintos, que quer dizer, ou é o mesmo que árvore que frutifica. Você tem passado vontade de parar, mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite para que você possa descansar, e Ele está recebendo a sua verdadeira adoração. E Ele manda te dizer nesta noite: você não vai parar, você vai continuar frutificando na casa do Senhor. Eu não sei para quem, mas eu tenho certeza que tem alguém aqui que precisa ouvir isso. Às vezes você tem falado: eu não vou fazer mais, eu vou estacionar, eu vou parar, ninguém vê a minha dor. Mas o Senhor me trouxe aqui nesta noite para te dizer: você não vai parar, você vai continuar dando fruto na casa do Senhor. Naramai deremantoro flas. Você é uma árvore frutífica nos caminhos do Senhor. O inimigo não pode te tocar. O inimigo não te toca, porque o Senhor tem te guardado. Nagamai deremantoro flas. Há quantos que têm parado pelo caminho, porque têm ouvido um evangelho mentiroso? Esta é a verdade, porque tem alguém por aí pregando um evangelho que Deus só dá, só abençoa. Deus é... Mas esta nossa caminhada, ela tem dificuldade. Esta nossa caminhada tem guerra. Esta nossa caminhada tem lugares que parecem não ter saída para nós. Mas Deus está assentado no seu alto e sublime trono, e todo o universo está ao seu controle. Às vezes você tem chorado, mas Apocalipse capítulo 21 diz que quando nós chegarmos na promessa, sabe quem vai enxugar estas tuas lágrimas? É o próprio Deus. Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. Se coloque de pé nesta noite. Aleluia. O Senhor nesta noite vai te dar o alívio. Eu posso ver nesta noite o Senhor derramando um bálsamo sobre este lugar. Vidas que estão feridas, coração que estão magoado, vão ser curados nesta noite. Aleluia. Não temas, que eu te ajudo. Tá difícil, não tá fácil, mas não pare. Ele está no controle. Ele está no controle da sua vida. Aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para realizar na sua vida. Às vezes ainda não aconteceu, mas porque não é o momento. Há um ditado aí que Deus tarda, mas não falha. Ditado falso este. Porque o nosso Deus, Ele não tarda, nem muito menos falha. Ele chega na hora exata, no momento certo. Quando parece que o barco vai virar, quando parece que o mar vai tomar a situação, lá vem Ele, caminhando sobre as águas, estendendo as mãos e dizendo: não temas, que eu te ajudo. Ora mais, teremai. Se você tem, e eu sei que você tem, esta promessa do Senhor, e o inimigo tem feito de tudo para fazer você parar, vem aqui na frente, nós vamos orar por você, porque aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Isaías, capítulo de número
55, versículo 8 a seguir, diz o Senhor: porque os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos, porque os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos como os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve do céu e para lá não torna, mas faz regar a terra e fazer produzir, e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para a que a enviei. Ei, presta atenção. O Senhor te prometeu, não prometeu? Porque você tem estado com o seu coração aflito. Aquilo que saiu da boca do Senhor não volta para Ele vazia. Os dias para fazer realizar aquilo que Ele prometeu. Acalma o teu coração, confia no Senhor. Ele é o dono da situação. Quem prometeu foi o Senhor. Não pare, não pare, não pare. Daramás, teremai. Senhor Deus, Pai que estás no céu, aqui, Senhor, está a tua igreja diante da tua face, ó Senhor. Deus, o Senhor conhece cada coração. O Senhor que me trouxe esta palavra, Senhor, para que eu transmitisse para alguém nesta noite. Vai ao encontro deste coração, este coração aflito, ó Senhor, este coração, ó Pai, ferido, esta vida, Pai, que tem pensado em parar, em desistir, que tem até mesmo duvidado das tuas promessas, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que tem todo o poder nos céus e na terra. Vai ao encontro deste coração agora, Pai, vai ao encontro desta vida agora, Senhor, que possa ressurgir um novo dia, uma nova história, que possa, Senhor, sair daqui fortificado para esta caminhada. Ah, Espírito Santo de Deus, eu quero lhe apresentar nesta hora deste irmão, que o Senhor possa, Senhor, entrar com a cura, Pai, com a provisão, ó Senhor, nesta peleja, ó Deus. Pai querido, os propósitos, ó Senhor, que daqui tem saído para o trono da graça, que o Senhor possa responder, ó Pai querido. Senhor, que estas simples palavras possam achar guarida nos corações. Senhor, que o Senhor possa mudar situações. Assim, Senhor, eu te agradeço, em nome de Jesus. Vamos para dar glória a Deus. Aleluia. Os escolhidos, Deus tem zelo com eles. Ele que cuida, né? Ele que responsabiliza. Glória a Deus. Deus continue abençoando o presbítero Eduardo. Louvamos a Deus por sua vida. E que nós somos uma testemunha viva da vida dele. Deus assim